quem não conhece, né, o Arquitetos na Obra, é trazer um pouco da prática para você que é arquiteto, estudante de arquitetura, entender um pouco mais, né? Ter menos medo, vamos dizer assim, do dia a dia da obra realmente, porque eu acho que a gente aprende muito bem, né, como fazer um projeto, os programas do projeto, tudo, mas na hora de realmente colocar o projeto no mundo real, né, no vamos ver, acaba que isso não é passado para a gente, eu acho, da maneira que deveria ter sido passado. Por exemplo, no curso de medicina você tem o período de internato, e lá o pessoal, né, pega realmente a mão na massa, começa a descobrir o que atender um paciente realmente. Então, acho que falta isso um pouco nos outros cursos, não só na arquitetura. Então, a intenção realmente é trazer a prática, né, o dia a dia, a construção, porque a obra não é uma coisa simples, são muitas variáveis, né, para você conseguir realmente tirar do papel um projeto. Então, a intenção foi essa, da criação da página, tudo. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Fernanda, eu sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora. Hoje eu atuo principalmente, né, na direção da execução das nossas obras, a gente faz edifício residencial de alto padrão. Então, é justamente daí que eu trago essa, vamos dizer, essa experiência, né, do dia a dia na obra, para poder trazer para vocês, então, o que eu consegui vivenciar, né? O que eu consegui trazer, eu vou trazer. Eu pedi pro pessoal durante a semana, né, tudo aquilo que eles tivessem de dúvida em relação à instalação elétrica, tudo aquilo que eu estava trazendo, o material que eu estava trazendo, então, para que eles me enviassem ou pelo Instagram ou pelo Facebook. Foram alguns questionamentos, eu inclusive resumi algumas perguntas, eu juntei uma na outra, né, para não ficar repetitivo, e trouxe aqui hoje para a gente responder todas essas perguntas. Então, a primeira pergunta que me fizeram, né, que foi a respeito de bitola de fio. A pessoa me fez a seguinte pergunta: para não cair a chave do chuveiro, né, para não acionar o disjuntor quando eu ligo um chuveiro, é simplesmente aumentar a bitola do fio? Se eu simplesmente trocar o fio para o mais grosso, vai fazer com que a chave não caia? Não é bem assim, gente. Existe todo um projeto por trás, né, que você tem que olhar como é que esse circuito foi instalado. Pode ser que seja esse problema? Pode ser. Mas pode ser que não. Então vamos relembrar. Nós temos, usualmente, dentro da nossa residência, algumas bitolas de fio, certo? Na norma, né, na NBR 5410, se vocês tiverem curiosidade, o mínimo que se coloca de bitola para uma lâmpada, por exemplo, um circuito de iluminação, é a bitola 1,5. Para as tomadas de 2,5, e as outras vai depender também a partir da carga, né, de demanda, né, de corrente elétrica de cada aparelho. Então vamos lá. Se eu simplesmente trocar o meu chuveiro por uma espessura maior, eu vou conseguir fazer com que pare de cair a chave do disjuntor? Existem algumas situações pelas quais podem causar vamos dizer assim, esse acionamento do seu disjuntor para desligamento do seu circuito. Uma delas pode ser, primeiramente, que o seu disjuntor esteja dimensionado errado. Pode ser que a sua fiação esteja correta, na bitola certa, mas se seu disjuntor, por exemplo, for um disjuntor de 30 amperes, ou seja, quando o seu circuito ele tem uma demanda de corrente elétrica, uma demanda de energia maior do que 30 amperes, o que vai acontecer? Vai acionar o disjuntor. Se o seu disjuntor, por exemplo, é de 30 amperes e o seu chuveiro é de 5.500 watts numa residência ali a 127 volts, eu ensinei vocês a fazer essa conta. Ó. Como é que a gente faz essa conta? Para você achar quantos amperes, né, qual que é a corrente elétrica, por exemplo, de um chuveiro de 5.500 watts, numa casa que funciona em tensão de 127, você pega a potência e você divide pela tensão. Se você pegar 5.500 e dividir por 127, você vai achar 43,3 e alguns quebrados. Ou seja, poderia ser então um disjuntor mal dimensionado. Se você tem um disjuntor de 30 amperes com um chuveiro, se você colocar no mais quente e ligar bem pouquinho água para ficar bem quente, para utilizar realmente esses 5.500 watts, pode ser que seu chuveiro, que o seu disjuntor esteja acionando justamente por conta disso, né? Porque ele está maior, né? A corrente elétrica, a demanda de carga desse sistema, desse circuito, está maior do que aquilo que foi dimensionado do seu disjuntor. Então, primeiro problema que pode causar isso. Segundo problema que pode causar isso, a ligação de circuito errada. Normalmente, chuveiro ou os equipamentos, alguns que demandam muita carga de energia, você dimensiona um disjuntor específico para
um único aparelho, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui no apartamento a gente tem um fogão a indução, que é aquele fogão elétrico. Então, como ele demanda uma quantidade de energia, ele tem muita potência, vamos dizer assim, né? Você tem que ter um disjuntor próprio para ele. Então, você faz o circuito individualizado, isso é por segurança. Então, os chuveiros elétricos, ele também tem que ser feito dessa forma. Outra coisa que pode ocorrer para desarmar esse disjuntor é justamente um circuito que foi montado errado, que tenha mais coisas sendo ligadas nesse mesmo circuito de chuveiro, que ele deveria estar sendo ligado sozinho, por exemplo. Então, vamos lá, no nosso exemplo, num chuveiro de 5.500 watts, funcionando ali a 127 de tensão, você vai ter que ter uma bitola de fio bem gordinha, né, bem espessa, para poder aguentar essa quantidade de corrente, essa amperagem. O que pode ocorrer que é o mais comum? Se o sistema da sua casa for monofásico. O que é o monofásico, bifásico e trifásico? Vamos relembrar? Eu trouxe esses conceitos na semana passada, mas vou falar aqui de novo. Se você olhar para o seu poste, o poste de rua ali de fiação, você vai ver que tem uns fios na horizontal e uns fios na vertical. Esses fios na horizontal, que são 3, eles são os fios de alta tensão, uma grande quantidade de energia de carga correndo por eles. Então tem uma grande quantidade de ampere e uma grande quantidade de volts, né? Então é uma tensão muito grande com muito ampere. E daí no teu poste, em alguns postes, em alguns pontos estratégicos, você tem um transformador que pega essa amperagem não, aí não se fala amperagem nem voltagem. Mesma coisa de falar que uma garrafa de coca tem litragem de 2, então foi mal aí o erro. Então você pega essa quantidade grande de ampere e de volts e você transforma na usual, que é a de baixa voltagem. Então aqueles 4 fios na vertical que você enxerga nos postes de rua são os de baixa voltagem, que é o que você vai conectar à sua casa, seu sistema, são 4. Quando é monofásico? Esses 4 fios, 3 são fases e 1 é neutro. Então, quando que é monofásico? Quando você pega uma fase e um neutro, conecta na sua casa. Quando que é bifásico, você pega 2 fases e um neutro, conecta na sua casa. E trifásico, 3 fases e um neutro, conecta na sua casa, vamos dizer assim. Como é que eu sei se é bifásico, trifásico ou bifásico? Monofásico. É só olhar o padrão da sua residência, se você for lá fora olhar nesse exato momento, ver a quantidade de fiozinhos que estão saindo lá da onde você conecta realmente com essa fiação ali pública para o seu padrão. Por exemplo, se tem 2 fios só, 2 negocinhos, então quer dizer que ele é monofásico, só tem 2 fiozinhos, então um fase e um neutro. Se for bifásico, 2 fases e um neutro e assim vai. E por que o chuveiro pode cair a chave por ser um sistema monofásico? O sistema monofásico, por convenção das concessionárias, quando ele vai à alimentação para sua casa, normalmente ele vem numa fiação de 10 milímetros. E numa fiação de 10 milímetros ela aguenta 50 amperes. E normalmente também as concessionárias elas colocam essa fiação com disjuntor de 50 amperes. Então, e outra coisa, a fase, como você só tem uma fase, toda a carga, toda a demanda de energia da sua casa vai ser ligada naquela única fase. Ele não tem outra fase para dividir essa demanda de carga da sua casa. Então, o que acontece? Seu chuveiro lá está ligado nessa única fase, se você for ligar um secador de cabelo ou outro chuveiro nessa residência, que é monofásico, 127 volts, por exemplo, o que vai acontecer? Vai cair a chave. Porque esse disjuntor, pela alimentação do seu padrão chegar no seu quadro de distribuição, ser uma fiação de 10 milímetros que aguenta 50 amperes, e o disjuntor, normalmente as concessionárias, elas que fazem esse tipo de exigência, é de 50 ou de 60 amperes, daí depende também da bitola da fiação da alimentação, mas normalmente é 50, o que acontece? Um chuveiro de 5.500 volts, numa residência de 127 de tensão, ele demanda 43,3 amperes. Então, se o seu disjuntor, que é um único disjuntor de uma fase só, que aguenta só 50, então qualquer outra coisa que você for ligar que demanda uma quantidade maior de energia, o que vai acontecer? Vai cair a chave. Então, não necessariamente você aumentar a bitola do fio do seu chuveiro vai fazer com que o disjuntor pare de desarmar na sua casa. Então, você tem que realmente buscar saber como que foi montado esse sistema, como é que está sendo alimentado esse circuito do seu chuveiro. Então, vou só aumentar a espessura do fio. Pode ser que não dê certo.
Pode ser que seu sistema esteja montado errado. Pode ser que tenha mais coisas montadas nesse circuito do seu chuveiro. Então, o que era só para ter o seu chuveiro, tem outras coisas montadas. Por isso que seu disjuntor desarma. Pode ser que seu disjuntor seja mal dimensionado. E assim vai. Então, essa seria a resposta para o primeiro questionamento. A segunda pergunta que me fizeram foi a seguinte: posso colocar um sistema trifásico só para ter uma sobra de carga na minha casa? Porque quando eu trouxe esses conceitos de monofásico, bifásico e trifásico na semana passada, eu falei que existe essa noção, esse conhecimento assim, comum de que monofásico para casa pequena, bifásico para casa grande, trifásico para industrial, que é errado, é um mito. Monofásico é justamente isso que eu já expliquei, né? Tudo isso que eu já expliquei. E o bifásico, o que vai ser? Vão ser duas fases com 2 disjuntores de 50 amperes para você dividir a carga, né? A sua demanda energética da sua casa, do seu empreendimento, nessas duas fases. Então, você tem 2 disjuntores para você dividir essa carga. O trifásico, você tem 3 fases, 3 disjuntores, 150 amperes para você dividir. Não necessariamente precisa ser um empreendimento industrial com um maquinário que demanda realmente 3 fases para ligar. Não é essa a lógica. A lógica é qual é a demanda de carga da sua residência, por exemplo. Se for uma residência com 5 suítes, com uma piscina, com hidromassagem, ofurô, etc., vai ser uma casa trifásica, com certeza, porque a demanda de carga de energia dela é grande. Então, ela vai precisar ali de 3 fases no sistema da casa. Então quer dizer que eu posso colocar um sistema trifásico só para ter uma sobra de energia? Não tem necessidade. Na realidade, você tem que fazer um cálculo. Você tem que ter um engenheiro eletricista ali para dizer para você, você tem uma demanda de carga de X. Sua casa vai demandar X. Então, pode ser que não precise de um sistema trifásico. Mas vai que futuramente eu preciso de mais. Então, você já chega para o seu engenheiro eletricista e fala, eu quero ter a possibilidade de, na minha casa, me atender uma demanda maior. Eu quero futuramente colocar uma ofurô, uma banheira de hidromassagem, sei lá, alguma coisa. Se você já deixar isso previsto com o seu engenheiro eletricista, aí ele pode fazer o cálculo ali. Pode ser que essa demanda futura que você esteja prevendo precise realmente de um trifásico, pode ser que não. Então, não necessariamente você tem que colocar um trifásico para ter maior segurança, vamos dizer assim, se eu não pôr o trifásico, então eu não vou ter, minha casa não vai atender toda a minha demanda energética. Não, daí depende realmente do seu uso, daquilo que você precisa. Pode ser que, minha mãe é cozinheira, tem um monte de forno elétrico diferente para fazer pão, para fazer bolo, sei lá. Então, ela tem uma demanda não muito usual de uma carga energética, certo? Então, o engenheiro eletricista vai fazer o cálculo para ver se tem necessidade ou não de colocar um trifásico. Então, não é porque, eu quero a mais que você tem que pôr. Você tem que realmente fazer esse cálculo. Se precisar, você põe trifásico. Se não, não tem porquê. Deixa bifásico mesmo. Agora, monofásico, eu não aconselho. Justamente porque daí você tem um limite, vamos dizer assim, muito pequeno ali. Porque você acaba sobrecarregando essa única fase que está vindo para tua casa com toda a carga energética da sua residência. A terceira pergunta aqui que a pessoa já me fez: por que não liga um terra no circuito de lâmpada? Eu vou trazer vocês aqui para minha mesa para que eu consiga mostrar certinho como que é o circuito de lâmpada para aqueles que perderam e para eu conseguir explicar também por que não liga o terra no circuito de lâmpada, que, pelo menos esses que eu estou mostrando aqui. Qual foi o questionamento? Se o terra... Por que não levei o terra para esse circuito de iluminação? Bora lá. O que eu mostrei aqui na semana passada? Eu mostrei, por exemplo, um circuito de iluminação simples aqui. Que, você só tem 2 espaços para você colocar fio aqui dentro. E o neutro, ele tem que vir direto na sua lâmpada. A sua fase tem que ir direto no seu interruptor. E entre o interruptor e a sua lâmpada, você tem o retorno. Aqui você liga, né? Seu circuito simples de iluminação. Fase neutro, né? Ou fase vermelho, neutro, azul. Eu tenho circuito de iluminação 110. Então vamos lá. Para a pergunta da pessoa que me fez, por que eu não liguei o terra aqui? Então, gente, se vocês forem olhar lá na 5410, na NBR 5410,
ela tem um parágrafo específico falando que todo e qualquer circuito tem que ter um condutor de proteção. Então, por que eu não trouxe o terra para cá? Em alguns momentos, você pode excluir o condutor de proteção. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês como que está escrito na NBR 5410. Massas que por suas reduzidas dimensões, até aproximadamente 50 milímetros por 50 milímetros, ou por sua disposição, que não possam ser agarradas ou estabelecer um contato significativo com parte do corpo humano, desde que a ligação a um condutor de proteção seja difícil ou pouco confiável. Ou seja, se for pequeno esse material energizado, ou se for um difícil acesso, não consigo colocar minha mão ali, não vai ser perigoso eu agarrar, ou uma parte significativa do meu corpo entrar em contato, então eu não preciso de um condutor de proteção. Vamos visualizar aqui, ó, eu coloquei um bocal, né, um receptáculo aqui solto para vocês terem noção. A única parte energizada desse daqui que eu poderia tomar choque é essa parte amarela de dentro e esses parafusos aqui de trás. Então, por isso que não há necessidade, nesse caso, nesse circuito, de ter um condutor de proteção, de ter um condutor terra. A parte energizada dele é muito pequenininho, ó. Quer ver, ó? Esse aqui é o bocalzinho, o resto é tudo plástico, ó. Então, tudo isso aqui é plástico. Então, só aquele pedacinho de dentro e só aquelas engates ali de parafuso, que são difíceis, né, de eu encostar, vamos dizer assim, que nem a norma fala, né, de eu agarrar, de ter uma parte significativa de corpo, né, encostando ali para eu tomar um choque. Então, por isso que aqui nesse caso, não temos um circuito de proteção. Ah, então quer dizer que o circuito de iluminação pode ter fio terra? Sim. Todas aquelas luminárias grandes, metálicas, e que existe a possibilidade de você, ao encostar na luminária, por exemplo, é muito fácil você agarrar, de você encostar numa luminária metálica. Essas sim demandam de uma fiação de proteção, do fio terra. É que nem pensar, por exemplo, na CPU, desktop lá, de chão, aquelas grandonas, né, de mesa, aquele computador, que a carcaça dele é inteira metálica. O que acontece quando não é aterrado? Acontece que quando você encosta naquela carcaça metálica, você acaba levando um choque. Então, justamente pela falta de aterramento. Então, não é porque esse sistema de iluminação, que é um circuito de iluminação, que você não vai ter o fio terra. Não. É pelo tamanho e pela dificuldade de eu entrar em contato com as partes que são realmente energizadas, que dão choque. A outra pergunta que a pessoa me fez em relação ao circuito de lâmpada é por que o neutro é ligado diretamente na lâmpada e não o contrário. Se eu fizer o contrário, se eu ligar a fase na lâmpada ao invés do neutro, vai funcionar? Vamos lá. Temos aqui nosso sistema de um circuito de iluminação simples, né, com interruptor. Por que eu ligo o neutro diretamente no meu receptáculo? Por que eu não faço o contrário? Se eu fizer o contrário, funciona? Com certeza, funciona. Eu vou ter minha fase aqui e vou ter meu neutro ali, que eu vou interromper meu neutro. Mas por que isso não é o recomendado? Porque justamente, ó, você está vendo a minha fase? A minha fase passa pelo meu interruptor e vai até minha lâmpada. Aqui tá passando corrente, certo? Tá chegando corrente até a minha lâmpada. Se eu desligar, se eu fizer qualquer manutenção aqui nessa minha lâmpada, nesse meu receptáculo, o que acontece? Eu só vou ter contato com o neutro, que tem potencial de tensão zero. A minha fase vai estar interrompida aqui, ó, no meu interruptor. Então, é por isso que, não é que, se fizer o contrário não funciona. Não, vai funcionar do mesmo jeito. Só que, dessa forma, é a forma aconselhável. Porque se você tiver que fazer alguma manutenção na sua lâmpada, você está mais protegido, que a sua fase vai estar interrompida lá no seu interruptor, certo? Aí você pode até estar se perguntando, que até a próxima pergunta que a pessoa me fez, né? Como é que faz uma ligação de uma lâmpada 220? Aí até você pode pensar, só trocar o neutro, certo? Você tem uma ligação 220, você vai ter as duas fases aqui. Só que daí, e essa questão da segurança, do fato de o meu neutro estar chegando aqui, a minha fase está interrompida aqui, se eu fizer uma manutenção, eu não tomo choque. Exatamente. Para isso, existe o interruptor bipolar. Como é que ele funciona? Eu não tenho um exemplo dele aqui, mas vai dar para entender no papel aqui, ó, na folha. Como é que um interruptor padrão, né, no nosso circuito aqui, ele funciona? A fase chega no meu interruptor, o meu neutro chega direto na minha lâmpada,
e o meu retorno faz a conexão entre o meu interruptor e minha lâmpada, certo? Vamos desenhar aqui. A fase chegou no meu interruptor, o neutro, né, que é essa representação, para quem não lembra, tá? De fase você faz um risquinho que atravessa e de neutro é um Lzinho ao contrário. E o retorno, que faz a ligação entre a lâmpada e o interruptor, que é esse branquinho aqui, ó. Tá, e como é que funciona o interruptor bipolar? Ele vai ter 4 espaços para parafuso aqui atrás. Não é o mesmo do four-way, mas ele tem 4 espaços para parafuso aqui atrás. Então, ele é representado da seguinte maneira. Ah, isso quer dizer que são duas teclas? Não, é um interruptor só com 4 parafusos. Então, isso quer dizer que eu vou entrar a fase e eu vou entrar o neutro, certo? E cada fase, porque como é 220, nós temos que ter 2 fases, senão não vai funcionar, certo? Então, cada fase vai entrar em um buraquinho lá do meu interruptor. Isso não quer dizer que ele aciona de uma maneira, esse independente desse, tá? Esse está colado nesse. Então, ele é basicamente isso daqui, só com 4 parafusinhos atrás. Não tem 2 interruptores, é um interruptor só. E daí, o que acontece? Opa, gente, desculpa, o neutro não existe, né? O neutro aqui, como é um circuito 220, a gente não tem o neutro. Então, qual vai ser a diferença? Nós vamos trazer de um desses circuitos o retorno de cá e o outro vai vir do outro lado, lá da lâmpada. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma lâmpada que vai estar ligada em 2 retornos, que vai ligar no interruptor, e do interruptor vão sair as 2 fases. Então, da mesma maneira que você tem um sistema protegido aqui nesse circuito de iluminação simples, que o seu neutro está ligado diretamente na lâmpada, e o retorno, você consegue interromper a fase no interruptor, o que vai acontecer? Vai vir 2 fases da sua alimentação, as 2 fases vão conectar no seu interruptor e do interruptor vão sair 2 retornos. Esses 2 retornos você liga na lâmpada. Então, quando o interruptor está desligado, você interrompeu as 2 fases do seu sistema 220. Então, é dessa maneira que você faz uma instalação de iluminação. Nem esquece esse retorno aqui, ó. De iluminação 220, de forma que você tenha essa proteção, né? Da forma mais correta. Beleza, que nos leva à próxima pergunta. E para fazer uma tomada 220, a pessoa me perguntou, eu tenho que simplesmente derivar a mesma fase ou tem que ter uma fase diferente? Então eu trouxe aqui de novo um sisteminha para a gente ver a questão do 110, 220, para que vocês entendam direitinho aqui como é que funciona. Então aqui, ó, da minha alimentação, são 3 fios. O neutro tá desligado aqui, tá, gente? O neutro, que é potencial elétrico de tensão 0, e 2 fases, cada uma com potencial elétrico, né, de tensão de 127 volts. Se eu simplesmente chegar na minha tomada e ao invés de colocar 2 fases diferentes e derivar, por exemplo, essa fase aqui para esse lugar aqui, por que não vai dar certo? Não vai nem ligar. Porque eu não tenho diferencial de potencial elétrico, não tenho a diferença de potencial elétrico. Então você tem que juntar, você tem que ter essa diferença para poder ligar a energia. Então aqui, ó, vou fazer na prática. Se eu simplesmente colocasse o mesmo fio derivado aqui na sua tomada, né? Esse fio eu desencapei um pedacinho, liguei do lado de cá, o que vai acontecer? Ó? Vou ligar essa lâmpada bivolt aqui, ó, no mesmo fio, na mesma fase. Vamos ver se ela liga? Não liga. Por mais que o fio esteja energizado, se eu for pôr meu dedo ali, eu vou tomar choque. Deixa eu ver se eu acho minha canetinha teste aqui, que eu mostro pra vocês, ó. Quer ver, ó? Não sei se vai dar pra ver, ó, se acendendo a luzinha, tá vendo, ó? Se tá acendendo a luzinha, é porque tá chegando corrente. Essa luzinha quer dizer que tá chegando corrente. Então, se eu botar meu dedo ali diretamente, é pra tomar um choque. Tá energizado esse circuito, mas não acende, não tem corrente elétrica por conta de não existir esse diferencial de potencial elétrico. Então, se eu ligo uma fase no neutro, que é o caso dessa tomada que nós temos aqui em cima da mesa, ó, que é uma tomada 110, ó, uma fase e um neutro, o do meio é o terra, o que acontece? Eu tenho um sistema de 127 volts, então eu consigo ligar minha lâmpada, porque eu tenho a diferença de potencial.
E para um circuito 220, eu tenho que ligar duas fases distintas. Então, dentro da minha tomada, eu substituo esse neutro por outra fase. Então, tá aqui, ó. Tirei do neutro, coloquei na outra fase. Então, cada conector desse, ó, que tá vindo da lâmpada, tá conectado em uma fase diferente. Agora sim ela acende, certo? Porque tem essa diferença de potencial, justamente por conta dessa diferença. Gente, quanto às dúvidas eram essas, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se por acaso vocês tiverem mais alguma dúvida em relação à elétrica, vocês me avisem, me mandem pelo direct, me mandem pelo Messenger lá do Facebook, que eu respondo para vocês. E vou aproveitar aqui para fazer um convite para vocês. Eu criei um grupo, né, um canal no Telegram. Então, se vocês quiserem fazer parte, o link ele tá na descrição, na bio do meu Instagram, tá? Quando eu lançar esse vídeo pro gravado, então quem tá me assistindo no gravado, vai ter na descrição do vídeo, tá ok? Então era isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, é só me enviar. Amanhã eu quero trazer alguns princípios de hidráulica, então a gente vai partir para outro projeto, mas se ficar qualquer dúvida de elétrica, pode me perguntar, que daí eu respondo. E era isso, então. E um beijo. Até mais!